Fala aí, pessoal do canal do Sisforce, tudo bem com vocês? Aqui é RC. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais o que um desenvolvedor Salesforce faz. Porque a gente tem ali as pessoas que são funcionais e as pessoas que são desenvolvedores Salesforce. Então, no mundo de Salesforce, a gente tem duas áreas que são abrangentes aí. Mas ao mesmo tempo as duas são bem interligadas, porque a gente precisa, o desenvolvedor precisa da parte funcional e o funcional às vezes precisa do desenvolvedor. Então eu vou explicar um pouco mais o que o desenvolvedor faz no dia a dia. Então basicamente no dia a dia a gente recebe uma série de automações do cliente. Às vezes o cliente precisa automatizar um processo ou um fluxo dele, como a questão, por exemplo, de conversões de leads. Às vezes os clientes eles precisam que um lead seja convertido de forma automática quando ele tiver uma série de atribuições ali. Então uma série de parâmetros quando forem conquistados, por exemplo, os status, questões de valores, quando forem alcançados em certos valores, o lead seja convertido automático. Então a gente que é desenvolvedor Salesforce, a gente pode desenvolver um gatilho, que no caso seria trigger, uso de trigger, né? Para a gente, assim que esse lead conquistar essas etapas, esse lead seja convertido automaticamente. Mas mesmo assim, a gente precisa entender o lado funcional. Então, às vezes, quando a gente tem alguma dúvida, a gente pode perguntar a algum funcional do nosso time. Porque a maioria das empresas, elas fazem isso. É desenvolvido uma parte que é funcional, então o pessoal que é funcional fica especializado nessa parte de questões de criações de objetos, de campos, questão de validar os usuários, e a gente que é desenvolvedor fica apenas com a parte das automações, que seriam desenvolvimento de código, desenvolvimento de LWC e basicamente isso. Então no dia a dia também a gente recebe às vezes para fazer alguma tela personalizada, às vezes o cliente quer que tenha mais campos ou então que seja uma cor diferente, uma cor totalmente diferente do layout do Salesforce ali, mas que a gente não fuja muito do padrão, porque às vezes os nossos clientes eles já estão acostumados com o fundo, a questão automática do Salesforce. Então se a gente fugir muito ali, vai ficar um sistema totalmente diferente. E basicamente também quando a gente trabalha em conjunto de desenvolvimento de Salesforce, a gente vai ter que também trabalhar com as partes de PRs, né? Então a gente trabalha em time e a gente tem que versionar todo o nosso código. Então quando a gente termina o nosso código, a gente vai ter que fazer a nossa PR, fazer o review também das PRs. É o básico também de qualquer desenvolvedor de qualquer área, que a gente tenha questões de versionamento de código. E no Salesforce não é totalmente diferente, porque a gente tem o versionamento do código também para manter tudo salvo, tudo versionado e que seja tudo alinhado com o time de desenvolvimento. Então você no dia a dia ali também vai ter as partes de reviews de PRs, de criação de PRs, e é basicamente isso também a questão de versionamento. Outra parte de desenvolvedor Salesforce é você realmente compreender as questões de limites de Salesforce. Então você como desenvolvedor Salesforce vai ter que ter ali uma colinha, ou então vai ter que salvar na mente, porque questões de limites de Salesforce é muito complicado se você não entender. Porque, por exemplo, a gente não pode fazer atualizações dentro de for. Então, quando a gente trabalha com questões de lotes, a gente tem que saber quantos registros aquele cliente vai trabalhar. Então, a gente não pode muito avançar nas questões de limites de Salesforce. A gente sabe que a Salesforce tem as questões de limites, e se a gente passar de questões de tipo limite de DML, a gente vai travar o lado do nosso cliente. Então, basicamente é isso que um desenvolvedor Salesforce faz. Basicamente, a gente também é um desenvolvedor de qualquer outra área, mas a gente tem que entender a parte funcional do Salesforce. Então, a gente tem um plus a mais aí de desenvolvedor. Mas, no mais é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, é só deixar nos comentários aí. Até o próximo vídeo.